foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Bem-vindos! Hoje a gente recebeu aqui um conjunto de materiais que exploram uma ideia que, confesso, me deixou bem pensativo. É a diferença brutal entre simplesmente reagir ao mundo e pensar de forma verdadeiramente estratégica sobre ele. Exato. A nossa análise aqui vai ser para tentar desvendar o que é essa tal de mente estratégica. E, como cultivar essa arte de não ficar obsoleto num mundo que, não para de mudar. É uma distinção fundamental. As fontes que a gente analisou, elas convergem para uma ideia central que é muito poderosa. O pensamento estratégico não é sobre ter a resposta certa hoje. Ah, isso é bom. É sobre construir um processo mental para não estar errada amanhã. A essência disso, o que os materiais chamam de metapensamento, basicamente é o exercício de pensar sobre a nossa própria forma de pensar. Ok, pensar sobre o pensar, isso soa meio denso. Mas a primeira ideia que os materiais trazem para deixar isso mais concreto é justamente o contraste. O contraste entre o que a gente faz no dia a dia, o pensamento tático, e esse tal pensamento estratégico. E a diferença é gigantesca. É como a diferença entre olhar para o chão para não tropeçar agora e olhar para o horizonte para saber se você está indo na direção certa. Exato. E as fontes são bem diretas nisso. Elas dizem que o nosso comportamento padrão de, ligar a TV, ver as manchetes do dia, seja na CNN, seja na Fox News. Qualquer uma. E imediatamente encaixar aquela notícia numa visão de mundo que a gente já tem, isso é descrito como um pensamento completamente não estratégico. É o que a maioria de nós faz, certo? A gente reage. É um reflexo, quase instintivo, sabe? De busca por eficiência mental. Só que o pensador estratégico, ele opera numa frequência diferente. O foco dele não está no evento isolado, na notícia do dia. Tá. E tá onde, então? No reconhecimento de padrões. Ele está constantemente observando diferentes temas macro, tendências econômicas, mudanças sociais, avanços tecnológicos, em vários níveis, de um país a uma empresa, para tentar formar um mapa de para onde o mundo está se dirigindo. É como tentar ver a maré subindo, em vez de se fixar em cada onda que quebra na praia. Mas aí me surge uma dúvida assim. Como alguém faz isso sem se perder? Observar tudo ao mesmo tempo parece paralisante. Você tocou num ponto fundamental. Não se trata de observar tudo, mas de entender as conexões. E principalmente as compensações, os trade-offs, que esses grandes temas criam para os líderes. Trade-offs. Sim. Pensa num líder de uma empresa de tecnologia. Ele está lidando com a ascensão da inteligência artificial, com novas regulações de privacidade e com a pressão por sustentabilidade, tudo ao mesmo tempo. Certo. São forças vindo de todos os lados. Exato. Ele não pode otimizar para uma coisa só. O pensador tático tentaria maximizar os lucros com IA nesse trimestre. Já o estrategista se pergunta: como eu equilibro o potencial da IA com a confiança do consumidor e as demandas futuras da sociedade para construir algo que dure? Entendi. O tático joga xadrez movendo uma peça para a melhor posição possível agora. Isso. O estrategista olha o tabuleiro inteiro e pensa em como a estrutura do jogo vai mudar nas próximas 10 jogadas. Mas, para fazer isso, a pessoa precisa de um mapa mental muito bem construído. O que me leva a outra pergunta. Como se constrói esse mapa sem que ele seja só um reflexo dos nossos próprios preconceitos? É aí que a gente volta. Acho que é aí que entra a ideia do metapensamento, não é? É exatamente aí. Se o pensamento tático é usar o mapa que você tem da melhor forma possível, o pensamento estratégico é o ato contínuo de se perguntar: este mapa ainda é válido? Ele se questiona o tempo todo. O estrategista está constantemente redesenhando o próprio mapa. As fontes sugerem que ele se faz perguntas que a gente raramente para considerar. Perguntas como: de onde vêm as minhas crenças sobre como o mundo funciona? Boa pergunta. O que precisaria acontecer? Qual informação nova me faria mudar de ideia sobre algo importante? E também,
Quais peças de informação eu priorizo para formar minhas conclusões e por que eu dou mais peso a elas do que a outras. É quase uma auditoria do próprio cérebro. E é aqui que fica realmente interessante. A razão para essa autoanálise constante, segundo os materiais, está numa frase que se repete e é muito forte. Eu sei qual é. O mundo se moveu e se o pensador não se mover com ele, ele se tornará errado. Não é que ele estava errado, ele se torna errado. Essa é a essência do que as fontes chamam de prevenção da obsolescência analítica. Pensa nisso. Sua análise inicial sobre um mercado ou, sei lá, uma situação política podia até estar certíssima na época. Fez um ótimo trabalho. Exato, mas a realidade não é estática. A tecnologia evolui, culturas mudam, o poder geopolítico se desloca. Se a sua análise, por mais brilhante que tenha sido, permanecer congelada no tempo, ela não apenas fica desatualizada. Ela se torna perigosa. Perigosamente incorreta por pura inércia. Isso me lembra de empresas gigantes que sumiram, tipo a Kodak. Eles tinham uma análise perfeita do mercado de fotografia analógica, eram os mestres daquele universo. Perfeito? Mas não se moveram quando o mundo digital chegou com tudo. É um caso clássico de obsolescência analítica. A fórmula do sucesso do passado virou a receita do fracasso do futuro. É o exemplo perfeito. A Kodak não era burra, pelo contrário. Eles eram taticamente excelentes em otimizar o modelo de negócio que conheciam. O problema foi estratégico. Eles não souberam redesenhar o mapa quando o próprio terreno começou a tremer. E o que mais me surpreendeu nas fontes é que essa capacidade de redesenhar o mapa não é só uma questão de inteligência, de análise de dados. É uma questão de atitude. Sim, de postura. Os materiais apontam que ser um grande estrategista exige certas posturas pessoais, quase traços de caráter. As duas principais são ser curioso e ser aberto. E, talvez a mais difícil de todas, estar confortável em estar errado. Isso vai contra a nossa natureza. O nosso cérebro odeia admitir o erro, ele busca consistência. Com certeza. O estrategista exige um treinamento deliberado para superar esse desconforto. É um exercício. Total. Os grandes pensadores estratégicos não veem o erro como uma falha pessoal, mas como um dado novo. Eles não têm problema em dizer, ok, eu estava errada sobre isso, o que essa nova informação significa? Como a gente ajusta o curso a partir de agora? É engraçado, a gente sabe disso na teoria, mas na prática, quando alguém aponta um erro nosso, a primeira reação é quase sempre defensiva. Sempre. É preciso um esforço consciente para parar e pensar. Calma, e se houver algo de verdade nisso? E essa abertura não é só sobre estar errado em relação a fatos, mas também sobre como a gente lida com pessoas que pensam diferente. Sem dúvida. As fontes falam sobre a necessidade de ter respeito e se engajar ativamente com visões de um mundo dramaticamente diferentes das nossas. E o ponto crucial é que elas não precisam ser opostas, apenas diferentes. Qual o objetivo, então? O objetivo não é vencer um debate, mas entender a lógica interna da outra perspectiva. É reconhecer que as pessoas, na maioria das vezes, vêm de uma história diferente. Elas não são inerentemente boas ou más, não são vilãs. O exemplo usado nos materiais sobre isso é muito poderoso, até um pouco chocante. Diz que um israelense e um palestino são ambos heróis de suas próprias histórias. É uma afirmação que força a gente a sair da nossa trincheira, né? Completamente. Tentar enxergar a narrativa do outro a partir dos olhos dele. E estar preparada para entender, aceitar e até abraçar essa complexidade, essa dualidade de heroísmos é a marca de um pensador estratégico superior. Ele entende que o mundo não é um filme com mocinhos e bandidos. Não, é bem mais complicado. É um palco com múltiplos protagonistas, cada um com sua própria jornada, suas dores e suas verdades. A estratégia real emerge do entendimento dessa complexidade, não da negação dela. Isso tudo nos leva a uma distinção final que os materiais fazem entre o tático e o estratégico, que amarra bem essa discussão. Eles afirmam que pessoas que se sentem confortáveis seguindo só aqueles que confirmam suas crenças. Os priors, como eles chamam. Isso, os priors. Aquelas ideias que a gente já tem como verdade. Essas pessoas podem ser excelentes pensadores táticos. Sim, elas podem ser geniais em otimizar um sistema que já existe. Se você tem um processo e quer torná-lo 10% mais eficiente, uma pessoa focada em confirmação, que não questiona as premissas, pode ser perfeita para isso. Mas Mas ela nunca será uma boa pensadora estratégica.
porque a essência da estratégia é a capacidade de questionar e, se necessário, derrubar esse mesmo sistema. A busca constante por confirmação, por estar numa bolha de eco, limita fatalmente a capacidade de ajustar seu mapa de para onde o mundo está se dirigindo. Para tornar tudo isso ainda mais concreto, as fontes consistentemente apontam para uma figura histórica como o exemplo máximo de tudo que a gente discutiu. Alguém que personifica o pensamento estratégico no mais alto nível. Nelson Mandela. Exatamente. Ele estaria, segundo os textos, no topo da lista. Mandela é a personificação do que as fontes chamam de a visão de longo prazo, the long view. Para a gente entender a genialidade estratégica dele, a gente precisa se colocar no contexto. Ele sai da prisão após 27 anos. 27 anos. A África do Sul está à beira de uma guerra civil. A maioria negra, oprimida por décadas de apartheid, clama por justiça e muitos por vingança. A reação tática, a mais natural e talvez até a mais justa, no curto prazo, seria punir os opressores. Confiscar terras, virar o jogo, seria uma satisfação imediata para as feridas de um povo inteiro. Imagine a pressão, anos de injustiça, e seu povo exige essa retribuição. A tática seria punir. Mas a estratégia de Mandela era outra. Ele entendeu que, para que a África do Sul tivesse um futuro viável como nação, ele precisava sacrificar a justiça do agora. É quase impensável, ele precisou fazer algo quase impensável. Deixar de lado vendetas pessoais e até mesmo o desejo legítimo de aplicar a justiça imediata para construir uma nação arco-íris onde brancos e negros pudessem coexistir. É uma demonstração, como dizem as fontes, de extraordinária coragem moral e convicção pessoal. Ele priorizou valores, ética e o desenvolvimento humano de uma nação inteira a longo prazo. Tudo em detrimento da vitória política de curto prazo. Exatamente. Ele entendeu que para construir um futuro era preciso transcender as feridas do presente. Essa é a estratégia em seu nível mais elevado. Sacrificar a satisfação tática imediata por uma vitória sustentável e duradoura. Ele não estava pensando no próximo ciclo de notícias. Nem na próxima eleição. Ele estava pensando nas próximas gerações. Ele estava redesenhando o mapa de uma nação inteira. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Acredito que a analogia final dos materiais resume tudo perfeitamente. A de um navegador. Gosto dessa. O pensador reativo, o tático, é aquele que apenas lê a bússola, as manchetes do dia, o dado imediato. Ele ajusta o leme a cada pequena mudança do vento. Já o pensador estratégico, ele, além da bússola, estuda as grandes correntes oceânicas e os ventos globais. Os temas macro que movem o mundo. Isso. Ele está continuamente ajustando seu mapa, sua visão de mundo, porque sabe que o próprio oceano se move. Para ele, a adaptação não é um sinal de que estava errado antes, mas sim uma prova de inteligência e sobrevivência num mundo em constante movimento. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão inspirada diretamente no que a gente discutiu. Uma pergunta que o verdadeiro estrategista se faz constantemente. Qual crença fundamental que temos sobre para onde o mundo está se dirigindo não é revisitada há mais tempo? E qual padrão emergente, talvez ainda fraco, e lá no horizonte, pode estar silenciosamente desafiando essa crença hoje?